Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma aula, agora uma aula bastante curta, uma aula da Lei 2.889, que trata dos crimes de genocídio. Um assunto curto, um assunto interessante, um assunto na qual o aluno tem que colocar uma coisa na cabeça, tem que torcer para que este assunto seja cobrado em prova. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que depois, após você assistir a nossa aula inteiraça, eu tenho certeza que você estará preparado para acertar qualquer questão de concurso sobre crime de genocídio. Vem comigo, vou explicar para vocês aí uma aula rápida, uma aula tranquila, uma aula curta, né? É assunto curto assim, assunto fácil, cara, você não pode perder ponto. Esse negócio de você não perder ponto deve ser o quê? Uma postura, tá certo, do aluno concurseiro, do aluno competitivo. Então, sempre coloca aqui a ementa da lei, Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, define e pune o crime de genocídio. Gente, matou. Professor, o que eu devo saber, professor, de importante? É isso aqui, ó. Qual que é a definição e qual que será a sua respectiva punição em relação ao quê? Ao crime de genocídio. Pronto. Então, no final da aula, tá? Você tem que parar, poxa, qual que é a definição do crime? Opa, qual que é a punição? Qual que é a sua respectiva punição? Pronto. Se você, no final da aula, você tiver aí essas respostas na sua cabeça, você pode ter certeza que você está bem competitivo e você tem que torcer para que esse assunto seja cobrado em prova, né? Então vamos lá, né? Antes da gente entrar nos artiguinhos da lei, eu quero trazer para vocês algum conceito, né? Crime de genocídio, né? Gente, crime de genocídio não é um crime comum no Brasil, tá? Porque o Brasil, graças a Deus, é um país de paz, é um país aí do povo pacífico, né? Mas, atenção, principalmente lá no Oriente Médio, algumas regiões específicas, nós temos tendo aí a prática, infelizmente, desse tipo de conduta, desse tipo de crime, né? E aí, professor, por que você está falando isso? Por quê? Porque no seu edital, se constar lá direitos humanos, tá? Se constar lá atualidades, este assunto, genocídio, pode ser cobrado sim na sua prova. Então, fui lá e trouxe um conceito lá da internet, lá do Google, para a galera aí um conceito básico sobre o que é o genocídio, né? Gente, genocídio tem a ver com pessoas, não é isso? O que tem a ver com pessoas? Ó, genocídio significa a exterminação sistemática de pessoas, tendo como principal motivação as diferenças. Olha só, então, gente, ó, crime de genocídio é exterminação sistemática. Professor, o que significa sistemática? Ó, planejada, sistêmica, organizada, tá certo? De pessoas. Olha, e qual que é o motivo dessa exterminação? Professor, uma guerra? Não, olha só, é a nacionalidade, raça, religião e principalmente diferenças de raça, né? Diferenças aqui, ó, étnicas, né? É uma prática que visa eliminar minorias, tá? Então, exatamente isso é o crime de genocídio. E claro que o legislador brasileiro é um crime que é mundialmente aí combatido, principalmente pelos organismos internacionais. Bacana? Então, ok, vamos lá. Artigo 1º. O que eu falei para você? Você tem que chegar no final da aula, você vê, define e pune, né, os crimes de genocídio. Tá? Então, define, artigo 1º, principalmente. Aqui. Quem? Está definindo a conduta. Né? Quem? Com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. Então está aqui. Então isso aqui vem ser o quê? Vem definir o crime de genocídio. Como tal, aí vem uma particularidade do crime. Ele vai definir 5 condutas e cada uma dessas condutas terá a sua respectiva, terá a sua respectiva punição da conduta lá no Código Penal. Tá? Vamos aqui comigo. Né? Primeiro, matar membros de grupo. Outra conduta. 2, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. 3, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe
a destruição física total ou parcial. D. Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. E, finalmente, a última conduta, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Ou seja, então aqui é a definição do crime de genocídio. Professor, e aí? Você tem que saber isso aqui. Você tem que saber, isso aqui é um dos principais slides da aula, porque você vai entender. Professor, você vai explicar cada um desses? Sim. Por quê? Porque agora, né, a gente vai fazer um exercício. Depois do exercício, eu vou retomar esse artigo 1º e já vinculando qual que é a respectiva punição para cada uma dessas condutas elencadas no artigo 1º da lei. Tá certo? Vamos lá, né? Vamos fazer um exercício agora, galera. PM Bahia FCC 2012, cargo de soldado. Vem comigo aqui. Quem causar lesão grave à integridade física de membros de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com a intenção de destruir o grupo no todo ou em parte, comete. E aí, professor? Cara, causar lesão grave à integridade física de membros de grupo nacional. Gente, membros de grupo nacional. Ah? Qual o motivo? Ó? Étnico, racional, religioso, com a intenção de destruir grupo no todo ou em parte. Comete o quê? Ou seja, essa conduta aqui é um cara classificado como crime, né? Professor, qual que é esse tipo de crime? Gente, esse tipo de crime é aquele crime tipificado pela Lei 2.889, de 56. Ou seja, é classificado como crime de genocídio. Crime de genocídio, né? Professor, injúria qualificada por preconceito previsto no artigo 140. Não, não é do Código Penal, né? Artigo 140 é o crime de injúria, né? Crime de resultante de preconceito de raça ou de cor nos termos da lei, né? Esse doisinho aqui está errado, né? Porque é só a Lei 7.716, né? Não é, isso aqui é crime contra preconceito e raça. O que está ali é crime de quê? Crime de genocídio, né? Crime de genocídio previsto na Lei 2.889, de 1º de outubro de 1950. Crime de tortura tem uma lei específica e contravenção, ou seja, está aí. Professor, eu quero prova. Você quer prova? Eu vou voltar aqui um slide e já retorno para vocês com o gabarito, né? Apesar que nós já encontramos o gabarito. Olha só, gente. Olha só aqui, ó. Quem, com a intenção de destruir no todo, em parte, o grupo nacional, étnico, racional, religioso, como tal. Só o legislador, aliás, né? Olha aí, ó. Está aqui, ó, nacional, ou seja, aqui é o artigo 1º, aí ele coloca lá, causar lesão grave, né? Causar lesão grave à integridade física, mental ou de membros de grupo, né? Então ele fez a combinação do artigo 1º com a linha B, que é o crime de genocídio consagrado aqui na Lei 2.889 de 56. Gabarito letra C. Ok? Ótimo, né? Muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. Como eu te falei no começo da aula, você tem que torcer para que esse assunto seja cobrado. Agora vem comigo aqui. Agora, o examinador pode complicar um pouco a sua vida. Por quê? Porque agora você vai ter que memorizar. Nós temos quantas condutas lá tipificadas? 5 condutas. O que o legislador sabiamente fez? O legislador sabiamente ele vai tipificar, ele vai definir um tipo de punição para tal conduta. Por exemplo, ó, com as penas, ó, será punido, 2 pontos, ó, com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A, né? Aí. Então, o cara que cometer a conduta da letra A, ele vai ser punido pelo artigo 122, parágrafo 2º. Professor, o que diz o artigo 121, parágrafo 2º? É o crime de homicídio qualificado, tá? A gente vai trabalhar sobre isso já já. Então, bacana? Então, ou seja, o aluno vai ter que saber esse cara aqui. Ó, com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, no caso da letra B. Com as penas do artigo 270, no caso da letra C. Com as penas do artigo 125, no caso da letra D. E com as penas do artigo 148, na letra E. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 punições possíveis, ok? Professor, eu quero mais reforço. Tudo bem, vem comigo aqui. Então, nós temos a conduta,
tá certo? Quem, tal, praticar, né? Matar membros de grupo. Matar membros de grupo, o cara será punido, né? Qual que vai ser a punição dele? Artigo 121, parágrafo 2º. Então está aqui o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, é o homicídio qualificado. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então o cara terá aí uma pena aí prevista de reclusão de 12 a 30 anos. Pronto, você já sabe o item A. Professor, item B. O que trata o item B? Gente, causar lesão grave. Opa, lesão grave lá no Código Penal é lesão corporal, exatamente. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Ou seja, o cara será punido no artigo 129, parágrafo 2º. Qual que é esse crime lá do Código Penal? Lesão corporal de natureza grave. Então, cara, por favor, então escreva aqui, lesão corporal, tá? Lesão corporal de natureza grave. Tem que saber esse cara aqui. Professor, o que mais que eu devo saber para fechar? Para fechar, você tem que saber que a pena vai ser reclusão de 2 a 8 anos, né? Terceira tipificação, traz lá. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física ou total ou parcial. Artigo 270 do Código Penal. O artigo 270 aqui, envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Cara, tem que saber esse cara aqui, né? Essa aqui foi uma redação dada, tá certo? Uma redação dada aí pela lei aí 8.072 de 1990, né? Ou seja, não é tão aplicável ao caso concreto. Bacana? Vamos lá. Letra D. Letra D. Adotar medidas destinadas a impedir nascimento no seio do grupo. Professor, o que significa impedir nascimento? E aí, gente? Associa. Impedir nascimento vem da onde? Impedir nascimento vem lá do aborto, né? Olha lá, artigo 125, né? Artigo 125 do Código Penal. Desculpa, gente, olha lá. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, o cara será punido aí com uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, né? E finalmente, nós temos aí efetuar a transferência forçada de criança do grupo para outro grupo. Neste caso aqui, o cara vai com 148. 148 é sequestro de cárcere privado, né? Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena reclusão de 1 a 3 anos, né? Então, pronto, gente. Nós terminamos aqui a primeira parte da aula. Tá? A primeira parte da aula é o artigo 1º, o artigo mais importante. Com certeza, aí, se na sua prova cair alguma coisa sobre isso, você pode ter certeza que deve cair. Aliás, você pode ter certeza que o potencial questão de prova será o artigo 1º, porque o artigo 1º ele vai definir o que venha a ser um crime de genocídio e caso isso venha a ser praticado, qual que vai ser a punição prevista na legislação. É interessante por quê? Porque, claro, crime de genocídio, uma legislação extravagante, vem complementar o quê? O Código Penal. E ele faz referência diretamente ao Código Penal. Então, você tem que saber esses 5 itens aí, só aquele negócio de água potável, porque a legislação foi alterada aí posteriormente, que ficou um pouquinho de foco, mas você tem que saber. Vamos lá. Artigo 2º, gente, vamos lá. Vamos explicar esse cara aqui para vocês. Presta atenção, vem comigo aqui. Associaram-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. Artigo anterior, aquele que tipifica 5 condutas, né? Pena, metade da combinada aos crimes ali previstos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você, mais de 3 pessoas. E aí, professor? Para você ser enquadrado neste artiguinho, eu pergunto para você, 3 pessoas, tá? 3 pessoas já são consideradas associação criminosa? Como está aqui, associam-se, verdadeiro ou falso? Falso, por quê? Olha só, mais de 3 pessoas. No caso aqui, tem que ter 4 pessoas, né? 4 pessoas. Professor, o que significa esse associaram-se, né? Aí, esse associaram-se, eu passo uma dica para você
extra aí, dá uma olhada no Código Penal, artigo 288, cara, né, que é da associação criminosa, né? Da associação criminosa, né? Lá trata da associação criminosa e os mesmos preceitos e conceitos tratados no artigo 288 da associação criminosa aplica-se também nesse artigo 2º, tá? Então, já falamos aqui, resumindo o artigo 2º até agora. Quantidade de pessoas, 4 para cima, 4, 5, 6, pronto. Associam-se. Né? Professor, o que significa esse associam-se? Associam-se significa que trata-se de uma associação criminosa. Primeiro parênteses importante em relação a isso. Até 2013, houve uma alteração na legislação do Código Penal e não era considerado associação criminosa, era o que? Bando e quadrilha. Isso não existe mais. Agora é associação criminosa. Professor, eu quero entender essa associação criminosa. Sim, gente, isso aqui trata de um crime permanente. Um crime permanente, né? Vamos supor aí que tem 5 sujeitos aí que está planejando, tá um atentado aí, um crime de genocídio, por exemplo. Tá lá, né? Tá lá. E aí você tem um cara, tá, que está preso. Só que esse cara aqui, ele é o quê? Ele é o líder intelectual dessa associação criminosa. Ele não vai participar materialmente do crime, mas ele já está enquadrado na associação criminosa. Tá? Então, se a gente reuniu 4 pessoas com a intenção de planejar, organizar, tá certo? Qualquer crime já cai nesse cara aqui, mesmo que o crime não venha a se consumar. Tá? Qual que vai ser a pena? Metade da combinada nos crimes ali previstos. Por isso que eu li para vocês ali todas as penas dos respectivos artiguinhos. Tá? Então você tem que saber todas as penas dos respectivos artiguinhos, porque isso aqui passa a ser uma questão top de linha, uma questão que o cara realmente cobra do candidato. Tá? Ele tem que saber qual que é o crime correspondente do Código Penal. Ele tem que saber também qual que é a pena. E ele pode colocar lá no comando da questão um caso concreto. Você vai ter que identificar, primeiro, para que você tem que ser mais de 3, de 4 em diante, que essa associação associaram-se, né? Aí dá uma olhada lá no Código Penal, artigo 288, que fala da associação criminosa, ok? Terceiro artigo, olha só. Incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes que trata o artigo 1º. Então, qual que vai ser a punição? Olha, aqui ele não está praticando, não é uma associação, ele está incitando, pode ser uma pessoa só no seu blog. Metade das pessoas, metade das penas ali cominadas, ou seja, do artigo 1º. Então está aqui para vocês aqui, tá certo? Só de incitar. E aqui nós temos 2 parágrafos muito importantes. Primeiro parágrafo: a pena pelo crime de incitação será a mesma do crime incitado, se esse se consumar. Então é o seguinte, o cara está numa praça pública, está incitando um crime de genocídio. Tá? Se não acontecer nada, a pena dele vai ser metade. Agora, se o crime venha a se consumar, mesmo não ele praticando, ele vai ter aí a mesma punição. E outra coisa, né, uma outra agravante, a pena será aumentada em 1/3 quando a incitação for cometida pela imprensa. Né? Então, o cara do blog lá, se está fazendo um texto lá de incentivando os crimes de genocídio, ele terá aumentado aí 1/3. Lembra que eu falei para vocês? O examinador adora quando vê números na prova, né, cara, na lei, porque ele gosta de cobrar, ok? Vamos lá, artigo 4º da lei. Tá? A pena será agravada de 1/3 no caso do artigo 1º, 2º, 3º, tá? Artigo 1º, 2º, 3º. Artigo 1º, ele definiu o quê? As condutas criminosas, né, a tipificação. No artigo 2º, ele falou sobre a associação. E o artigo 3º diz sobre a incitação. Olha, quando cometido, então, tá? A tipificação, a associação e a incitação ao crime de genocídio. Quando cometido por governante ou funcionário público. Olha aqui. Professor, quando na lei penal eles definem que o sujeito ativo
é determinado, né? Ele tem a característica de trata de como crime próprio, né? Ó, governante ou funcionário público, né? Vamos lá. O que acontece, cara, aqui? Ele será agravada em 1/3, né? 1/3. Quinto, será punida de 2/3 das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos nessa lei, né? Claro que é um crime aí, né? O cara aí se associou, teve a intenção, tá? Teve a intenção e para praticar um crime de genocídio. Só que o sistema de inteligência do governo, né, da administração pública, das polícias, conseguiu identificar a tempo e proibiu que esse crime venha a se consumar. O que acontece? Ele não se consumou, mas a legislação, claro, como é no direito penal, pune também o que? A intenção, a tentativa dele. Então, a tentativa ela será punida com 2/3 das respectivas penas, né, combinadas aqui nesta lei. Artigo 6º. Os crimes que trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição. Então, olha aí, gente, né? Então, os crimes de genocídio não podem ser classificados como políticos para efeitos de extradição. Inclusive, essa não é uma legislação apenas aqui do Brasil, é uma legislação aí que ela é recorrente em quase todo, não tenho conhecimento do direito aí de todos os países, mas eu tenho conhecimento seguinte, que é uma regra de direitos humanos básicos. Então, os crimes de genocídio, tá certo? Pelas convenções aí dos organismos no internacional, não podem ser classificados como crime político, né? Por quê, professor? Porque o cara com crime político, ele pode pedir extradição para o outro país, né? Ele é impedido de ser extraditado, aliás, ele pode pedir um asilo político e ali residir num país diferente da qual que ele cometeu os crimes, né? Então, não pode o crime de genocídio. Professor, isso é cobrado em prova? Sim, isso aqui é um dos assuntos também cobrados, juntamente com o artigo 1º. Desculpa, gente, toda vez que eu preparo uma aula, eu faço sempre uma pesquisa de questões para dar ênfase àquilo que é mais cobrado, né? Estratégia do professor. PM, Acre, Funcab, 2014, cargo de soldado. Vem comigo. A respeito da aplicação da lei, analisada à luz do direito internacional humanitário, é correto afirmar que o genocídio não será considerado crime político para efeitos de extradição, né? Então, olha aí, não é considerado. E aí, professor? E aí, essa questão aí, ela está absolutamente correta. Por quê? Porque no artigo 6º da Lei 2.889, que é a Lei de Genocídio, ele fala exatamente isso, né? O legislador, o examinador, quer que você saiba que o crime de genocídio não é classificado, não pode ser classificado como crime político. Por quê? Porque o crime político você vai ter aí algumas prerrogativas, por exemplo, você pode solicitar asilo político, né? Você cometeu um crime político em um país, tá? Você foge desse país e solicita lá um asilo político para outro país, porque se você voltar ao seu país de origem, você vai responder pelos crimes. Só que você não pode solicitar asilo político quando você comete um crime de genocídio e o Brasil não vai aí conceder o asilo político para os criminosos que têm aí uma conduta de genocídio. Claro, tem que ser feito, tem que ser assim. Bacana? Vamos lá, continuando. E nosso último artigo, artigo 7º, revoga-se as disposições em contrário, Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro era a capital do Brasil, 1º de outubro de 56, tá? Independência, tá ok? Juscelino Kubitschek, né? Nosso grande governante estadista aí, né? Na época, né? Dos grandes governantes do Brasil, né? Juscelino Kubitschek, ok? Então terminamos essa lei aqui, né? Mais um exercício, PM, DF, CESP, 2010, cargo de soldado. Em casos de crimes que causarem grande comoção nacional, como o caso de genocídio, né? Nós sabemos que o crime de genocídio é aquele que envolve o extermínio sistemático de pessoas devido à religião, raça, né? A Constituição permite, olha aí, a Constituição permite que seja constituído o Tribunal Penal Especial para julgá-los, né?
Olha aí, né? O que está dizendo aqui? Qual que é o conceito aqui? Estão falando crime de genocídio, gente. Então, o Estado brasileiro, o Poder Judiciário, vai se organizar e fazer um tribunal para julgar? É isso que está perguntando. Isso está à luz da Constituição? E aí, gente? Envolve aí também um conceito de Constituição Federal, alguns conceitos da Constituição, direito constitucional. Gente, na Constituição Federal de 88, lá veda expressamente a constituição de tribunal de exceção. Então, em vez de colocar tribunal de exceção, o examinador colocou Tribunal Penal Especial. Esse Tribunal Penal Especial nada mais é do que um tribunal de exceção, na qual a Constituição veda. Logo, essa alternativa ela está errada. Bacana, meus amigos? Ok, né? Terminamos, uma aulinha rápida aí de 25 minutos para a galera. Crime de genocídio. E vamos com o Raulzito para fechar com vocês aí, né? Olha só. A desobediência é uma virtude necessária à criatividade, né? Olha, esse seu jeito sempre irreverente de ser, grande Raulzito, né? E ele tinha, né, muita criatividade, o Raulzito, o Raul Seixas aí, tá, cara? Eu conheço quase todas as suas músicas aí, Raulzito, ó, fã de você onde você estiver aí. E aqui sinaliza que ele era um cara bastante desobediente, né? Você, tá certo? E realmente era, né? Gente, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clic-clac.